Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. E na nossa segunda temporada, nós vamos falar hoje sobre projetos de vida, sobre inovação e tecnologia, com o engenheiro Luiz Henrique Ocuso. Tudo bem, Luiz? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite aí. Satisfação estar aqui no programa. Que bom, Luiz. Nós vamos falar hoje sobre bastante coisa, sobre tecnologia, inovação, muita coisa interessante, muita coisa do futuro. Com certeza. E que, na verdade, faz parte do nosso presente, principalmente para nós nos prepararmos, né, para esse futuro que muitas vezes, alguns anos atrás, a gente nem imaginava. Pois é. Hoje nós podemos, pelo menos, enxergar um pouco, e hoje a ideia desse programa é justamente fazer com que a gente enxergue um pouquinho mais de um futuro muito próximo. Sim, já estamos no futuro, né? É verdade. São coisas que a gente nem imaginava ver, 5 presenciar. anos atrás, né? E hoje nós estamos aí fazendo coisas que nunca imaginávamos realmente há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Pois é, fato. Luiz, fala um pouco sobre você. Como é que eu sei que você é engenheiro de materiais, como é que... Bom, eu sou engenheiro de materiais pela UFSCar, né? E essa ideia de impressão 3D me despertou interesse quando eu entrei na faculdade, né? Então a gente estudava várias tecnologias de materiais e isso envolve o processamento desses materiais, né? Então em 2006, quando eu entrei na faculdade, já se falava alguma coisa nesse sentido de impressão 3D, né? A engenharia de materiais da UFSCar desenvolve materiais que são muito favoráveis para serem impressos em 3D, né? Então isso começou lá no começo da faculdade, esse interesse, né? E aí eu terminei o curso, trabalhei numa multinacional no ramo da aviação, uma multinacional brasileira, e lá eu tive o primeiro contato com impressão 3D de fato. Então, como engenheiro, eu acompanhava alguns trabalhos, eu contratava o serviço de impressão 3D, e isso me despertou mais ainda esse interesse, que já vinha da época da faculdade. E quando que foi em 2016, eu comprei a minha primeira impressora 3D, assim, para brincar. Então, para aprender a usar, me envolver um pouco mais com essa tecnologia. E no final de 2016 eu saí desse emprego e aí eu resolvi investir nesse negócio de impressão 3D. Então hoje eu tenho uma pequena empresa de engenharia aqui na cidade e presto serviços de impressão 3D, né, com foco na prototipagem, que é a geração de protótipos, né, itens exclusivos ou produtos que ainda vão ser estudados, né, avaliados para serem lançados no mercado. Então essa é a ideia. Que bom, é uma atividade realmente nova. Sim, é muito novo imprimir isso. em 3D. Exato. Quando que a gente imaginar isso? Agora, eu tenho certeza que muita gente que está nos vendo, nos assistindo, às vezes não tem noção. A grande maioria da população não tem noção do que é uma impressão 3D, o que ela faz, qual é a sua utilização. Legal. Então, eu queria que você falasse um pouco mais o que é a impressão 3D. Quando a gente fala de impressão 3D, na verdade a gente não fala de uma tecnologia, e sim de um conceito. Então, dentro do conceito de impressão 3D, existem várias tecnologias para fabricar um objeto em 3D. E basicamente é o quê? É você fabricar um objeto, seja ele de polímero, né, plástico, metal, gesso, que seja, depositando camadas de materiais. Então, basicamente, hoje em dia, quando se fala em impressão 3D, a gente está falando em construir um objeto tridimensional, depositando camadas de materiais em cima de camadas, né? Essa é a ideia. E a impressão 3D ela é um sinônimo do que a gente chama de manufatura aditiva. Por quê? Porque a manufatura aditiva ela vai adicionar material onde tem que ter material para gerar esse objeto. Hoje em dia se usa muito a manufatura extrativa, que é o que? Você parte de um bloco de material e você tira o que não interessa. Então você vai, no final das contas, ter o seu objeto e mais um monte de resíduo de material que você removeu. A manufatura aditiva, que é o sinônimo da impressão 3D, você vai inserir material só onde é o objeto, né? E esse é um conceito importante, porque além de possibilidades geométricas inéditas, você tem uma economia de material, né? Você não desperdiça material, você só coloca o material onde tem que ter, né, para gerar aquele objeto. Então, basicamente, hoje em dia, falar impressão 3D significa gerar um objeto tridimensional depositando camadas de materiais, uma em cima da outra. Essa é a Agora, ideia. para a gente poder explicar melhor,
É assim, vamos dizer, uma impressão 3D. Então, o que precisa ter antes de se imprimir? Perfeito. Nós precisamos ter um software, nós precisamos fazer um desenho, esse desenho em 3 dimensões, e Perfeito. aí... Primeiro a gente precisa obter um modelo digital desse objeto que vai ser impresso. Então a gente pode obter desenhando ele num software 3D, por exemplo, um AutoCAD, por exemplo. Então você vai partir de um desenho, adicionando elementos, criando linhas, gerando superfícies, você vai obter esse objeto digital. Ou a gente pode escanear um objeto, por exemplo. Então hoje em dia existem scanners tridimensionais, onde você vai, com um sistema de câmeras, rastrear toda a geometria desse objeto e um outro software vai compor essas imagens e vai gerar um objeto tridimensional digital. Esse arquivo digital ele é exportado para um outro software que vai servir para configurar a impressão 3D. E aí, de acordo com cada tecnologia de impressão 3D, você vai configurar de alguma maneira para gerar esse objeto em plástico, em gesso ou em metal, por exemplo. Entendi. Então, é uma etapa que envolve 2 ou 3 passos e 2 ou 3 softwares, dependendo aí de como você gerou esse objeto digital. Interessante. E depois, a partir desse desenho, de um volume, sim, né, você consegue também imprimir de vários tamanhos. Perfeito. Isso aí é só questão de trabalhar com software. Que nem, por exemplo, os mercados são muito amplos, né? Então, assim, a impressão 3D ela atende diversas indústrias, diversos interesses, né? Então, na hora de configurar a impressão 3D, eu consigo alterar a escala do objeto. Então, você pode desenhar, por exemplo, uma planta de um imóvel e trazer ela no tridimensional, e essa planta de imóvel pode sair da impressora 3D na escala que eu quiser. Então, ela pode sair na escala de 1 para 1000, 1 para 10.000, pode sair uma miniatura. De uma planta de uma casa eu consigo fazer um chaveiro, por exemplo, impresso em 3D. Entendi. Então, é possível você trabalhar na escala, mantendo todas as proporções do desenho original. Os principais mercados aí que o pessoal procura impressão 3D é a construção civil para geração de maquetes, mas principalmente indústrias que têm interesse em gerar protótipos de produtos. Então, indústria de eletrônicos, por exemplo, vai lançar um novo smartphone, o pessoal gera a carcaça desse smartphone na impressora 3D, né? Porque é um processo relativamente rápido. Então, você vai conseguir gerar dentro de 24 horas um protótipo da carcaça de um novo celular, por exemplo. Indústria de embalagens. Você vai desenvolver um novo frasco para um determinado perfume de um determinado fabricante. Você consegue, a partir do desenho digital que um designer fez, você consegue obter um objeto real na impressora 3D para sentir como que é na mão do usuário, qual é a experiência tátil dele, como ele vai se segurar, né? Qual vai ser a sensação que ele vai ter em pegar aquele frasco na mão. Então essa é a ideia da prototipagem, né? Que utiliza muito a impressão 3D. Então você vai gerar um protótipo, que é o quê? É um produto que ainda não existe. E você vai gerar esse protótipo para avaliar as características dele, a geometria dele, as dimensões dele, o design dele, né? No espaço real, e para poder desenvolver ou finalmente lançar no mercado esse produto, né? Então esse é um ótimo mercado. Me fala o seguinte, olha, vamos dizer, antes dessa tecnologia, ou certo. Na verdade, mesmo até com essa tecnologia, existe ainda um mercado que faz ainda do jeito tradicional, vamos dizer assim. Qual seria então, eu queria que você comparasse a diferença, por exemplo, se fosse fazer no tradicional, sim, por exemplo, você pode citar qualquer tipo de material, de produto, né? Talvez, tipo, vamos imaginar um vasilhame, né? Um produto para líquido, por exemplo. Perfeito. Como que é feito tradicionalmente e quais as vantagens de se fazer em 3D? Legal. Então, antes, né, eu diria assim, antes da impressão 3D, a prototipagem ela era feita praticamente como uma escultura. Então, a pessoa que ia gerar o protótipo, ela ia esculpir em um bloco de plástico, um bloco de madeira ou um bloco de gesso aquele objeto. E nem sempre esculpir isso torna esse objeto funcional. Por exemplo, no caso de um frasco, onde vai líquido dentro, você faria essa escultura em um bloco de madeira ou um bloco de plástico, por exemplo, mas ele não necessariamente seria oco. Então você teria toda a geometria para avaliar a forma desse objeto, mas ele não teria a função de armazenar um líquido, por exemplo.
Com a impressão 3D você consegue gerar essa mesma geometria, só que oca. E ainda você consegue escolher qual é a espessura da parede que você deseja. E aí sim você tem um protótipo funcional a partir de agora. Porque você pode preencher com líquido como se fosse já o produto final. Exatamente igual ao Exatamente produto final. igual. Essa é a ideia. E uma das grandes vantagens é que o processo, né, os processos de impressão 3D em si, eles não são tão rápidos quanto o pessoal imagina. Então você gerar um frasco de um shampoo, por exemplo, numa impressora 3D pode levar de 3 a 10, 15 horas um frasco de shampoo de 300 ml. Então o processo não é tão rápido assim. Mas quando você insere isso na cadeia do desenvolvimento de um produto, né, em que uma pessoa demoraria 3 dias para esculpir isso, talvez num plástico ou numa madeira, isso acaba sendo muito vantajoso, né, quando você envolve a impressão 3D, porque você sai de um processo que duraria 2 ou 3 dias para de repente 10 horas, 13 horas, e que acontece de uma maneira automática. Não tem um profissional ali, uma pessoa passível de erros e tudo mais, né? Então você delega para um equipamento de alta precisão para fabricar esse protótipo, né? Então essa é uma grande vantagem. Então assim, é importante salientar que o processo em si ele não é tão rápido, mas quando você insere ele dentro da cadeia do desenvolvimento de um produto, aí você ganha bastante tempo. E aí passa a ser uma vantagem enorme. Sim. Além de gerar um protótipo funcional, no caso do frasco, por exemplo. Sim. E é interessante saber também que você fala que não é tão rápido, mas é mais rápido que o manual. Sim, né? ainda assim. E não tem tanta precisão e tanta perfeição, vamos dizer assim, com o produto final. Né? Perfeito. Mas isso tudo, aí que a gente quer saber também, é o custo. Perfeito. Porque é viável hoje em dia, isso é prático. Tá. Com relação a custo, vai depender muito de qual tecnologia de impressão 3D a gente está falando. Para te dar uma ideia, o mais comum é a impressão 3D que usa um filamento de plástico, né, um polímero, e aí são vários tipos de plástico que a gente pode utilizar. Um equipamento desse a gente encontra no Brasil através de fabricantes nacionais e eles partem de R$ 2.500, para ter uma ideia. Tem kits chineses, o pessoal vende na China, você compra por R$ 1.000, monta a sua própria impressora 3D em casa e com R$ 1.000 você tem uma impressora 3D. Quando a gente parte para uma impressão 3D de metais, por exemplo, os equipamentos começam na casa de $500 mil, $1 milhão. E aí é uma tecnologia muito mais cara, que envolve um sistema de laser de alta potência. Os materiais são muito mais caros, né? Então, por exemplo, um protótipo feito em plástico, você vai utilizar aí alguns gramas de plástico e 1 quilo desses materiais plásticos custam aí na casa de 80 a 160 reais. Né? Os de boa qualidade chegam a 200 reais. Quando a gente parte para a impressão 3D de metais, 1 quilo de um metal que tenha características propícias para impressão 3D, estamos falando da casa de milhares de dólares, 1 quilo de material. Então aí cabe a cada aplicação entender qual é a necessidade de uma ou outra tecnologia, né? Mas o que é mais comum é a de plástico. Gerar um protótipo, em geral, não sai caro, né? Vai entrar no custo disso o desenvolvimento desse objeto em 3D, a hora de trabalho do equipamento e a quantidade de material que vai ser consumido na impressão desse item, né? Então, eu posso assegurar que uma impressão 3D hoje em dia já é bastante acessível, né? Principalmente utilizando polímeros, que é a tecnologia mais comum que a gente tem, né? Interessante. Então existe a impressão 3D não só como um protótipo, algo que vai ainda ser objeto de estudo, Sim. Né, tecnológico para poder desenvolver um produto. Sim, perfeito. Como também pode ser feito um produto final. Produto final, com certeza. Inclusive, tem um segmento muito interessante que está crescendo no mundo, que é a odontologia, né? Então, já se usa a impressão 3D para fabricar itens que vão ser usados em cirurgias, por exemplo. Inclusive próteses, né? O pessoal já imprime próteses em impressora 3D. No Brasil a questão ainda está em discussão, mas fora do Brasil já se sabe que tem países que já autorizam o uso de próteses impressas em 3D. É um produto final, né? E que inclusive vai ser inserida no organismo de um paciente, né? O que tem se falado muito na área odontológica, que é um ótimo exemplo, são as guias cirúrgicas, né? Então você vai fazer uma cirurgia na boca de um paciente, nem sempre o dentista consegue acertar a posição, a inclinação da broca,
por exemplo. Então, o que se faz hoje é fazer um escaneamento tridimensional da boca desse paciente. Em cima desse escaneamento, eles vão elaborar um guia, né, que é um item que vai ser instalado na boca do paciente. E nesse guia já vai ter o furo com a inclinação e a posição correta da furação. Então, vai caber ao dentista somente posicionar a broca conforme aquele furo, e aquele furo que já está naquele item já vai dar a orientação correta da furação, inclinação e posição. Né? Próteses, por exemplo, de ombro, né? Próteses de joelho, isso já se faz ao redor do mundo em metal e também em polímeros impressos em 3D. Né? Isso a gente percebe que é necessário e tem a precisão necessária. Com certeza. É muito preciso. Exato. A gente participou aí, né, de conhecer o teu estabelecimento lá, e a gente percebeu que, por exemplo, uma tampa, né, quando você tampa um frasco, ela é um ajuste perfeito. Perfeito. E isso, no caso do dente também, com Sim. certeza, são precisões que manualmente nunca chegaria. Não. Inclusive, tem impressoras 3D, né, tecnologias de impressão 3D, que dão precisões de 15 micron, por exemplo, que é o que requer uma prótese na boca de um paciente, porque a gente sabe que a língua, a boca é muito sensível. Então, qualquer defeitinho na prótese vai gerar um incômodo para esse paciente, né? Então, com a impressão 3D, você consegue camadas tão finas que vai ser praticamente imperceptível ao paciente uma diferença nessas camadas, por exemplo. Né? Que bom. E nós já estamos terminando aqui o primeiro bloco. Certo. E daqui a pouco nós vamos voltar e vamos falar mais sobre isso. Além das áreas de utilização desses materiais, também eu gostaria de saber sobre a resistência. Né? Tá. Quais são os materiais que podem ser usados e a resistência que pode ser atingida. Então, até daqui a pouco.